Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 23. Lucas 1, de 5 a 23. Leiamos juntos em oração essa palavra do nosso Deus. Todos. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Muito bem, o tema que nós vamos meditar hoje dentro dessa palavra que lemos, né? Ó, tá vendo a Fatinha aqui agora? Ô, Fatinha, paz do Senhor, que bom que você está aqui. Acabamos de orar, achamos que você estava ruim de saúde, mas está até bonita aqui. Glória a Deus, né? Muito bem, glória a Deus. Então, o nosso tema de hoje dentro dessa palavra é, diga, conversão à palavra. Para recordar o nosso tema anterior, domingo passado, foi conversão ao Senhor.
Mas a conversão ao Senhor é conversão à sua palavra. Aleluia. É conversão à palavra. Conversão a Deus é conversão à palavra. Se tiver pessoas dizendo que são convertidas a Deus, mas elas divergem da palavra, divergir é o contrário de convergir. Diversão, tem muita gente que gosta de diversão, é o contrário de conversão. O plano de Deus não é divergir. Efésios capítulo 1 diz que o plano de Deus é convergir tudo e todos a Cristo Jesus. Conversão. Se tiver gente por aí que dizendo que é convertida ao Senhor, mas não é convertida à palavra, a conversão é falsa. A conversão não é conversão. A conversão é meramente uma adesão religiosa e não uma conversão de verdade ao Senhor. Uma conversão de verdade ao Senhor é uma conversão, é uma volta total à sua palavra. Fora da palavra não há salvação, porque essa palavra é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Se tiver gente por aí dizendo, eu amo Jesus, mas eu não suporto palavra, eu não gosto de palavra, eu acho palavra chato, cansativo, enfadonho, eu não gosto de palavra, eu amo Jesus, mas eu não gosto de palavra. Esse Jesus que essa pessoa ama é falso, é um falso Cristo. Essa é uma das razões pelas quais Jesus diz que haveriam muitos falsos cristos. Cristos que não trazem para a palavra. Esse não é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é o próprio Verbo de Deus. É impossível alguém amar Jesus, estar convertido a Jesus e não ter o seu prazer na palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite. Quem não é convertido à palavra, quem não é voltado à palavra, quem não é inclinado à palavra, quem não tem fome, sede e avidez pela palavra, é um sinal claro que essa pessoa não tem Jesus. Quem tem Jesus é convertido à sua palavra. Amém? Esse é um tema importante que então o Senhor Jesus traz aqui no Evangelho segundo Lucas, que vamos ver hoje. Esse texto que nós lemos, o título principal dele, diga, Anúncio da Concepção. Essa concepção aí é a concepção de João Batista. Então nós estamos aqui em alguns textos que se referem a João Batista. Glória a Deus. O texto de hoje é o versículo 17. O anjo Gabriel estava falando com Zacarias, o pai, que seria o pai de João Batista, e disse para ele assim, acerca do filho que ele ia ter com a sua esposa Isabel, mesmo que os dois já estivessem em idade avançada, eles iam ter um filho, o João Batista, e Gabriel profetizou acerca desse menino, trouxe a mensagem de Deus para Zacarias acerca desse menino, que seria o João Batista. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Repitam.
Aleluia. Glória a Deus. Começando aqui da introdução. Esse versículo tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução vai até Elias e João Batista irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Repita só essa frase inicial. Isso é a introdução e o restante aí é o desenvolvimento. A introdução está dizendo aqui duas coisas importantes. João Batista irá adiante do Senhor. Esse Senhor aqui é Jesus, ou seja, antes que Jesus viesse na sua primeira vinda, antes dele, adiante dele, na frente dele, viria João Batista. Viria João Batista. Ele veio na frente. Ele veio na frente para, conforme estava escrito dele lá no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, ele veio preparar o caminho do Senhor. Tá? Preparar o caminho do Senhor. Então ele veio à frente. Ele era o cartão de visitas de Jesus. Ele veio, é o preparador para a chegada de Jesus. Ele tinha a missão de preparar o povo para a chegada de Jesus. E esta missão é uma missão que João Batista veio encerrar. Porque essa missão não foi só e exclusivamente de João Batista. Esta foi a missão de todos os profetas da antiga aliança. Todos os profetas da antiga aliança, começando com o profeta Moisés, até o profeta Malaquias, nos 39 livros do Antigo Testamento, a missão dos profetas da antiga aliança era preparar o povo de Israel para receber Jesus. Não existe na terra nenhuma nação como a nação de Israel que tenha sido preparada durante milênios para receber Jesus e mesmo assim o rejeitou. Nenhuma nação foi preparada para receber Jesus como Israel foi preparado. Deus enviou todos os profetas, toda essa bonita história que nós lemos nos 39 livros do Antigo Testamento, Deus preparando o povo para receber Jesus. Os profetas foram esses preparadores, usados como instrumentos para preparar o povo para receber Jesus. O último desses profetas, João Batista, que veio exatamente 400 anos depois do último profeta que Deus tinha enviado. O último profeta que Deus tinha enviado, o profeta Malaquias, que está aí no último livro do Antigo Testamento. Abra na sua Bíblia, porque não... Olha só que coisa, eu virei aqui e já abri na página, confirmação do Senhor. Malaquias capítulo 4, último capítulo do Antigo Testamento, última palavra que Deus deu ao povo de Israel na antiga aliança, e depois Deus não falou mais nada com eles. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Todos encontraram? Leiamos juntos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Depois dessa palavra,
Deus não enviou mais nenhum profeta para o povo de Israel durante 4 séculos, durante um período de 400 anos. Mas faltava o último profeta. O último profeta enviado foi então o profeta João Batista. Daí veio João Batista. Nós vimos ontem à noite aqui, sábado à noite, na nossa meditação em Marcos capítulo 9, Jesus dizendo que esse Elias que deveria vir, não era literalmente, essa profecia de Malaquias não era uma profecia literal. Deus não ia enviar o próprio profeta Elias, que lá no passado Deus arrebatou numa carruagem de fogo, não, num turbilhão de fogo. O profeta Elias que Deus ia enviar aqui representava o último profeta da antiga aliança. Porque de todos os profetas da antiga aliança, o representante principal foi o profeta Elias. Moisés foi o profeta representante da lei, da Torá. E Elias foi o representante dos Nebiim, os profetas da antiga aliança. Por isso, quando o anjo Gabriel disse para Zacarias que João Batista irá diante do Senhor, como? No Espírito, com letra minúscula, não é com letra maiúscula, porque esse Espírito aí não está se referindo ao Espírito Santo. Irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Jesus disse em Marcos 9 que João Batista é o Elias que devia vir. E ele já veio. Jesus disse bem claro, Elias já veio, porque ele é João Batista. A vinda de João Batista foi o cumprimento desta profecia que nós lemos aí nos 2 últimos versículos do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O espírito e o poder de Elias, essas duas palavras, o espírito e o poder de Elias, representa o ministério dos profetas. O ministério dos profetas. Paulo fala 3 vezes na carta aos Efésios que nós, a Igreja de Cristo, somos edificados sobre o fundamento dos profetas e o fundamento dos apóstolos. O fundamento dos profetas, os 39 livros do Antigo Testamento. E o fundamento dos apóstolos, os 27 livros do Novo Testamento. A nossa vida é edificada por Jesus sobre a rocha que é Ele mesmo, a palavra de Deus. Por isso ele disse em Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. O espírito e poder de Elias aqui é o fundamento, o ministério dos profetas, que foi lançar o fundamento do Antigo Testamento. O ministério dos apóstolos foi lançar o fundamento do Novo Testamento, para que nós tenhamos agora aqui os 2 testamentos em nossas mãos, Antigo e Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e como Deus falou em 1517 pela boca de Martinho Lutero, tudo o que precisamos é da Escritura. Sola Escritura. Não precisamos de nenhuma dessas porcarias que muita gente tem inventado e colocado em igrejas como se fosse de Deus. Não são de Deus, são fogo estranho, e essas pessoas vão prestar altíssimas contas com Deus por trazer coisas que não têm nada a ver com a sua palavra
para o meio das igrejas. A igreja de Jesus Cristo foi fundada por Ele para ser edificada na palavra, no fundamento dos profetas, Antigo Testamento, fundamento dos apóstolos, Novo Testamento. Glória a Deus. Então, João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Não tem mais profetas como esses, não vai vir mais profetas como esse, porque o testamento da antiga aliança já terminou. Não tem mais nenhum livro para se acrescentar no Antigo Testamento para virar 40 livros ao invés de 39. Aquele ministério acabou e o último profeta foi João Batista. Da mesma forma, não existem mais apóstolos. Todos os homens e até mulheres por aí que se chamam de apóstolos, saibam disso, e eu digo para vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, todos, sem exceção, todos são falsos apóstolos. Porque o ministério dos apóstolos foi lançar o fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, Paulo disse isso. Foi lançar o fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento. Tem mais algum livro? Tem mais alguma carta para ser incluída no Novo Testamento e virar 28 ao invés de 27? Tem mais alguma? Não, irmãos, não tem. Portanto, não tem mais apóstolos, porque esse era o fundamento, esse era o ministério dos apóstolos. Acabou. A igreja de Cristo, ela é uma igreja profética e é uma igreja apostólica, porque é uma igreja fundada, construída, edificada sobre os dois fundamentos. O fundamento dos profetas, Antigo Testamento, por isso é igreja profética, e ela é igreja apostólica, porque ela está sendo edificada sobre os 27 livros do Novo Testamento, o fundamento dos apóstolos. Mas profetas e apóstolos, acabou. Não existe mais. E se surgir alguém dizendo que é falso. E Jesus disse que muitos falsos iam levantar, e disse que enganaria a muitos. E os muitos são enganados porque não conhecem Bíblia, não querem conhecer Bíblia, tem raiva de quem conhece Bíblia, não tem interesse em Bíblia, não tem interesse em aprender Bíblia, não quer saber de Bíblia, quer aprender tudo o que existe no mundo menos Bíblia. E é por isso que eles vão estar no lago de fogo e de enxofre, não no céu. O céu é para quem ama a palavra de Deus. O céu é para quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Ao invés disso, tem o seu prazer na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse aí é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha levada pelo vento. Por isso eles não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é o Salmo 1, Salmo de número 1. A nossa vida foi salva em Cristo Jesus para sermos edificados sobre o fundamento da palavra de Deus, cuja única pedra angular é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Então, quando o anjo Gabriel disse para Zacarias que o filho dele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, ele estava dizendo assim: olha, o seu filho vem completar o ministério dos profetas, para que o Filho de Deus comece o fundamento dos apóstolos.
Aleluia. Muito bem. É assim, ó. Pluralidade para singularidade. Antigo Testamento, vários profetas. Uma pluralidade de profetas. Os 39 livros, vários profetas. O Novo Testamento é para ser encarado por nós como se fosse um livro só. Um livro só, começando de Mateus até Apocalipse, é o livro do profeta Jesus. É o livro do maior profeta que Deus enviou, maior do que todos os profetas, porque é o seu próprio Filho. Isso é o Novo Testamento. E faz parte desse fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento, né, o livro do profeta Jesus, faz parte Gálatas capítulo 1, onde está escrito que se aparecer alguém com uma doutrina nova, diferente da que está escrita aqui, seja anátema, seja maldição, não é bênção, é maldição. Infelizmente, o sistema denominacional evangélico está com muitas coisas anti-evangélicas. Muitas doutrinas que não têm o seu fundamento aqui, não é fundamentado na palavra de Deus, são heresias, são doutrinas falsas, e tem muita gente ditos evangélicos que acreditam nessas doutrinas. A salvação é para quem acredita na verdade. Quem acredita na mentira não tem salvação. Quem acredita na mentira, o pai deles é o pai da mentira e vai com ele para o lago de fogo e de enxofre. O céu é para quem crê na verdade. Jesus é a verdade. O Pai é o Pai da verdade. A verdade é a palavra de Deus e ela foi revelada para que nós a conheçamos. E é isso que significa João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é toda a palavra de Deus. Por isso Jesus declarou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Gabriel usou este versículo 17 para explicar melhor, tá? Para destrinchar para Zacarias o que ele havia dito no versículo 16, que João Batista iria converter o povo, ia converter muitos ao Senhor. Converter ao Senhor está aqui destrinchado em 3 elementos. Leiam depois de mim, tá? Para converter o coração dos pais aos filhos. Leia. Segundo, converter os desobedientes à prudência dos justos. E terceiro, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Esses 3 elementos que Gabriel explicou para Zacarias representam uma coisa só: conversão à palavra. Conversão à palavra. Primeiro tópico, ó, para converter o coração dos pais aos filhos. Essa expressão de Gabriel para Zacarias, ela ficou mais completa, vocês perceberam aí quando leram comigo, no capítulo 6 de Malaquias 4, né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Deus falando, ó, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que está falando aqui sobre converter pais aos filhos e filhos aos pais, e que Gabriel colocou aqui em Lucas 1,17, só a primeira parte, né? Converter o coração dos pais aos filhos, é que
A primeira coisa que a palavra de Deus faz em nossas vidas se chama a restauração da família. A restauração da família. A restauração da família. A família é uma base instituída por Deus para que um homem de Deus, casado com uma mulher de Deus, tenham filhos e filhas de Deus, e cada membro dessa família possa dizer, como Josué: eu e minha casa servimos o Senhor. Possa dizer como Josué, já idoso, já velho, no fim do seu ministério, depois de liderar a conquista de Canaã, que se transformou a terra de Israel, depois de dividir toda a terra conquistada entre as 12 tribos de Israel, ele percebeu que o povo começou a relaxar. O povo não pode ficar sem luta. Quando fica sem luta, começa a relaxar. É por isso que Deus muitas vezes manda lutas na sua vida. Quando Ele já conhece, quando você está sem luta, você relaxa. Então, Deus manda lutas. Quando acabou as lutas, estava tudo conquistado, todo mundo tranquilo, eles começaram a relaxar, e aí Josué deu para eles uma última palavra. Olha, eu reuni vocês aqui para dar para vocês uma última palavra. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Vocês querem servir aos deuses dos vossos antepassados, lá antes de Deus chamar Abraão em Ur dos Caldeus, na Babilônia? Vocês querem adorar os deuses dos cananitas que habitavam aqui nessa terra? Podem adorar, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Essa é a única base de uma família. Família onde não se serve o Senhor, onde Jesus não é o Senhor da casa, onde Jesus não é o Senhor da família, essa é uma família destroçada. Jesus tem que ser o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, o Senhor dos seus relacionamentos familiares, o Senhor dos seus relacionamentos conjugais. A Bíblia ensina sobre relacionamentos conjugais justos, sinceros, honestos, com base no amor, com base na fidelidade. Nos relacionamentos entre pais e filhos, pais educando filhos de acordo com a palavra de Deus, filhos sendo educados e vendo nos pais o exemplo de quem anda no caminho, na verdade e na vida. Exemplo de quem crê e vive o Evangelho de Cristo Jesus. Porque se isso não acontecer, a terra é ferida de maldição. A terra já está ferida de maldição. Nós estamos vivendo em meio a famílias amaldiçoadas, estamos vivendo no meio de um povo já amaldiçoado, porque são famílias, são casas que não servem ao Senhor, na sua maioria. O nosso diferencial tem que ser esse: eu e minha casa servimos o Senhor. Não abrimos mão disso. Não entregamos nossa família a Satanás, que é o príncipe do mundo. Entregar a família para o mundo, ensinar os filhos a serem mundanos, é entregá-los ao diabo, é entregá-los a Satanás. Os filhos têm que ser ensinados a ser filhos de Deus, a obedecer a palavra de Deus.
foi o tema do nosso boletim de abril, no primeiro domingo de abril, onde eu citei, como cito algumas vezes, Deuteronômio capítulo 6, Deus falando com os pais: as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e eu te incumbo de um dever. É Deus colocando esse dever no coração dos pais, sobre os pais. Deus colocando essa responsabilidade sobre os pais. Primeiro, a palavra tem que estar no teu coração. E tu tem que inculcar essa palavra nos teus filhos, falando dela todos os dias. Ao deitar-te e ao levantar-te, sentado em tua casa e andando pelo caminho, repetirás várias vezes aos teus filhos. A primeira coisa que a palavra vem fazer é restaurar a casa, organizar a casa, restaurar a família, organizar a sua base. A sua base é a casa, a sua base é a família. Tem que estar edificada em Cristo. Não pense que como pai e mãe você tem que dar para os seus filhos só o que comer, o que vestir, e educação, e diversão, e brinquedo, e presente, e aniversário, alegrar, fazer tudo o que ele quer, e não fazer o que Deus quer com eles. Você vai prestar contas disso, se fizer errado. Anuncia o Evangelho, inculca, mete a palavra de Deus dentro da cuca, dentro da mente, dentro da cabeça dos seus filhos, para que você e sua casa sirva o Senhor. E aí você não dá lugar ao diabo na sua casa. Não deis lugar ao diabo. Aleluia. É inevitável que todos, adultos, crianças, mas principalmente crianças, adolescentes, vão encontrar pretensos colegas, pretensos amigos, pretensos conhecidos em escolas, em faculdades, que nunca serviram ao Senhor, que vêm de casas que nunca serviram ao Senhor, que são servos de Satanás. Se os seus filhos forem influenciados por essas pessoas, é porque você não lhes ensinou. Não culpe a sociedade nem o país, é você o culpado. A sociedade e o país jazem no maligno, mas a sua casa não tem que jazer no maligno. A sua casa tem que ser edificada sobre a palavra. E é aí que o seu filho não vai se deixar influenciar por tudo isso que ele vai encontrar, porque ele vai encontrar. Mas se ele estiver fortalecido na palavra, ele será como aqueles jovens que João disse em 1 João capítulo 2, jovens, eu vos escrevi porque vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. É com a palavra de Deus permanecendo neles que eles vencerão. Aleluia. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, tem uma coisa importante antes de eu mudar de tópico aqui, que é comunicação. Olha como o diabo age para que os pais não consigam se comunicar com seus filhos e para que os seus filhos percam o vínculo de comunicação com os pais. Não tem comunicação. Pais que não sabem falar com os filhos perderam o jeito, não tem mais o jeito de falar com os filhos. E filhos que não têm mais comunicação com os pais, tem comunicação só com colegas fora da sua família, só com outros, mas com seus pais ele não tem comunicação. Família que não come mais junto, que não se sentam mais junto à mesma mesa para conversar durante as refeições, que não vão dormir juntos na mesma hora e se levantarem e orarem juntos em casa. Não, mas é cada um no seu quarto, cada um na sua rede social, cada um no seu computador, cada um no seu videogame, cada um no seu joguinho, cada um na sua
e o diabo dominando sobre todos. Não tem comunicação mais entre, não estão convertidos uns aos outros, tem esse significado, não se comunicam mais, perdeu o vínculo, você não influencia mais com a palavra. Para a palavra ser transmitida, comunicada, ensinada, tem que ter o vínculo, a comunhão do Espírito Santo entre os membros dessa casa, dessa família. Amém? Segundo ponto, repita de novo: converter os desobedientes à prudência dos justos. Esse é o propósito da conversão. Isso aqui é real conversão. Conversão é mudança total de vida, mudança total de mente, metanoia, mudança de mente, mudança, noia, mente, metanoia, mudança total de mente. Mudança total de mente significa renovação total de mente. Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente. Essa renovação da mente é um ministério do Espírito Santo com a sua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é que renova a nossa mente. E na medida em que a nossa mente é renovada, nós experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é essa vontade? A nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, olha a palavra de Deus aqui nesse segundo tópico, nos transformando de desobedientes em obedientes. Os desobedientes são chamados na Bíblia de filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2, são as pessoas que estão seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E Paulo volta novamente a falar sobre isso, no capítulo, ainda em Efésios, no capítulo de número 5, versículo 6. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Porque o mundo jaz no maligno, esse mundo antropológico, esse mundo dos homens, porque esses homens são filhos da desobediência. Mas nós, desde que recebemos Jesus, João capítulo 1, versículos 12 e 13, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Filhos de Deus têm um referencial, têm um modelo de obediência. Jesus Cristo é o nosso modelo, Jesus Cristo é o nosso referencial de obediência, porque enquanto homem na terra, foi em tudo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E Hebreus 5:11 diz que ele, mesmo sendo filho de Deus, perfeito, teve que aprender a obediência mediante as coisas que sofreu. Se Jesus teve que aprender a obediência para ser o nosso Salvador, eu e você então é que precisamos demais desse aprendizado da obediência ao Senhor e à sua palavra. A prudência dos justos aqui representa a sabedoria dos justificados.
sabedoria dos justificados. Nós não somos justos por natureza, nós fomos feitos justos mediante a obra da salvação, que se chama justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justos pela justificação, passamos a nunca mais a ser imprudentes, passamos a ser prudentes. Todo pecado é imprudência, todo pecado é desobediência. Todo pecado é desobediência, toda desobediência é uma imprudência, é um passo fora de Cristo, é um passo fora do caminho. É pecado e o salário do pecado é a morte. Prudência, a prudência dos justos. A palavra de Deus nos converte da desobediência para a obediência de Cristo, que é a prudência dos justos. Qual que é a prudência dos justos? Não, olha, diante do que está acontecendo na minha vida, pregamos isso hoje de manhã no Salmo 119. Diante do que está acontecendo agora na minha vida, como eu devo agir? Eu devo agir como Deus manda eu agir aqui na palavra. Eu tenho que ser prudente e agir como Deus manda eu agir aqui na palavra. Amém? Não tem outra ação, não tem outra atitude, é de acordo com o que ele diz aqui na palavra. Não é o pastor Edivaldo que diz, é o Senhor quem diz aqui na palavra. É o Senhor quem diz aqui na palavra. Aleluia. E o terceiro item, repita depois de mim mais uma vez: habilitar para o Senhor um povo preparado. Habilitar significa tornar alguém hábil. Tornar alguém hábil, capaz de realizar alguma coisa. É por isso que nós temos CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Estou renovando a minha agora velha, tem que renovar de 5 em 5. Então, habilitação na Carteira Nacional de Habilitação, para que você seja hábil, seja justificado que você está hábil para dirigir o veículo automotor. Deus quer que nós tenhamos habilitação para que a nossa vida seja dirigida pelo Espírito Santo. A nossa habilitação espiritual é realizada pela palavra de Deus. Deus não quer um povo desabilitado. O que acontece com os motoristas desabilitados por aí? Estão por aí causando acidentes e mortes, morte própria e morte de outros. Estão fora da lei, estão fora da obediência. Motoristas desabilitados são desobedientes. Estão fora da obediência. Não estão sendo prudentes, estão sendo imprudentes, estão desabilitados. Deus não quer filhos desabilitados, para viver essa vida desabilitados, para viver essa vida de qualquer jeito. Não, a nossa vida não pode ser vivida de qualquer jeito. Tem que ser vivida dentro dos padrões que Deus estabeleceu aqui na palavra. Tá? Por isso Deus quer nos preparar, quer um povo preparado. Um povo preparado é um povo habilitado para viver como filhos de Deus, como Paulo disse em Filipenses 2, no meio de uma geração pervertida, nós temos que ser como luzeiros, preservando a palavra da vida. Venham quarta-feira, mas 7h30 estamos estudando Filipenses nessa parte, inclusive nessa parte aí de Filipenses 2, que nós temos que ser como luzeiros no meio desse mundo pervertido, preservando a palavra da vida. Sabe o que eu já ouvi de pastores por aí?
Eu já ouvi de pastores falando assim para mim: pastor Edivaldo, era Satanás falando na boca deles. E eu repreendi. E não foi só um que veio falar isso não. Vários pastores já vieram falar: pastor Edivaldo, se você ficar só com Bíblia na sua igreja, ela não vai crescer. Não vai ter você nunca vai ter uma grande igreja se você ficar só com Bíblia, você tem que colocar outras coisas. E eu falei: arreda, Satanás. E eu respondi para eles: pois você fique com outras coisas e vai encher a sua igreja de gente que vai junto com você para o inferno, porque para o céu só vão por meio da palavra. Santificados na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse que no céu não vão muitos, são poucos, os poucos que entram pela porta estreita. Muitos são os que entram pela porta larga. Preservando a palavra, nós temos que ser como luzeiros no mundo, no meio dessa geração perversa, preservando a palavra da vida, preservando a palavra de Deus. Esse é o nosso ministério, não é porque é nosso ministério, é porque esse deveria ser o ministério de toda a verdadeira igreja de Jesus Cristo na face da terra. A igreja de Jesus Cristo não é propriedade denominacional, a igreja de Jesus Cristo não é propriedade de nenhum pastor, a igreja de Jesus Cristo é propriedade de Jesus Cristo. Ele a comprou com seu sangue para que ela seja edificada sobre a rocha da sua palavra, não pelas invenções de homens que querem multidão por meio de agradar pessoas para que elas gostem da igreja e venham porque estão sendo agradadas. Gálatas 1:10, Paulo escreveu: se eu agradar a homens, eu não sou servo. Se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Glória a Deus. Então, preservando a palavra de Deus, como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. E eu coloquei por último aqui, como slide para nós, para explicar essa última frase: habilitar para o Senhor um povo preparado. Diga: Deus não quer um povo despreparado. Deus quer um povo preparado. E o que nos prepara? A palavra. É pela palavra que somos preparados. Por isso Paulo escreveu esses dois últimos versículos de 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo 3, 16, 17. Leiamos juntos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Disse tudo, não disse? Glória a Deus. Apesar de ter dito tudo, eu ficaria em 1 hora só explicando para vocês porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo, porque toda a Escritura é útil para o ensino. Terceiro, porque toda a Escritura é útil para a repreensão. Quarto, porque já deu quase, dá 4 horas aqui, porque que toda a Escritura é útil para a correção. Quinto, porque que toda a Escritura é útil para a educação na justiça. E porque toda a Escritura é útil para que o homem de Deus seja perfeito. E sétimo, e para que esse homem de Deus, aperfeiçoado na palavra, seja perfeitamente habilitado para fazer tudo o que Deus manda fazer aqui na sua palavra, toda boa obra. Preciso de 7 horas para falar com você sobre isso daqui, então. Só para resumir mais para vocês, não é falar tudo, resumir. Por isso que a palavra de Deus é ampla, profunda
E quem não é de Deus de verdade não suporta a palavra. Mas quem é de Deus de verdade ama a palavra, nela medita de dia e de noite, não perde congregação, aprende a palavra. E à medida que aprende a palavra, é santificado na palavra. Na medida que coloca em prática na sua vida a palavra, edifica a sua vida sobre a rocha, se torna um povo habilitado, se torna um povo preparado, porque esse é o plano de Deus. Deus não quer saber de povo fraco, povo despreparado. Não, Deus quer um povo preparado. Vou terminar com uma ideia errada que tem por aí. Eu já percebi que essa ideia tem por aí, porque já falaram comigo, inclusive pastores já falaram comigo. Sabe o que eles acham? Olha que coisa mais... vamos usar uma palavra aqui, isso aqui é uma imbecilidade. Eles acham o seguinte: olha, não tem que preparar muito não tem que estudar muito não tem que preparar de nada não, nós temos que contar só com a misericórdia de Deus. Senhor, nós não sabemos de nada, mas o Senhor é misericordioso. Mas que imbecilidade! O Senhor foi tão misericordioso que nos deu a palavra para nos preparar. Agora eles querem rejeitar a palavra e ficar só com a misericórdia? Sem a palavra que na sua misericórdia Deus nos deu? Desculpe, isso é imbecilidade. E tem um monte de gente assim por aí, pastoreando igrejas, fingindo que são pastores e o povo fingindo que são pastoreados. São cegos guiando cegos, e o que acaba acontecendo com ambos, como Jesus disse? Caem todos no mesmo abismo. Cegos guiando cegos. Na sua misericórdia, Deus nos deu Jesus. Na sua misericórdia, Deus nos deu a palavra. Na sua misericórdia, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para ser um povo habilitado e um povo preparado. Recebei a palavra de Deus e deixe o Senhor te habilitar e te preparar para vencer o diabo em todas as circunstâncias, para vencer o pecado em todas as circunstâncias, para ser mais que vencedor e ser testemunha de Cristo Jesus. Sereis minhas testemunhas no meio desse mundo perverso, porque você recebeu mudança, transformação real em Cristo Jesus por meio da sua palavra. Aleluia. Isso é conversão à palavra. A conversão à palavra cura a família. Ah, pastor, tem igreja que faz jantar de casais, encontros de casais, para ajudar os casais. Casal que ajuda, está na sua mão aí a Bíblia. Se ajoelha perto da cama, os dois, ora, clama ao Espírito de Deus, leiam a palavra, estudem profundamente, ensinem aos seus filhos, vivam dentro de suas casas. Você não precisa de nenhum encontro de casal. Eu nunca fui a nenhum encontro de casal. E os que vai não adianta nada. Porque a palavra de Deus não é brincadeira, é coisa séria. Para ser vivida, meditada todos os dias da vida. Não vive nunca. Aí tem um casamento que é uma porcaria. Aí vai para o encontro de casal para ver se me dá uma melhoradinha. Melhora porcaria nenhuma, perdão da palavra. Não acontece nada. Não acontece nada. Se você não tem palavra de Deus na sua vida, encontro de casal, retiro disso, acampamento daquilo, não vai adiantar de nada. Uma vez me perguntaram, um pastor perguntou: pastor, o que você acha de acampamentos de igreja? Eu falo assim, eu respondo assim: Israel aborreceu a Deus em seus acampamentos. É isso que acontece nesses acampamentos.
Pensam que vão lá para tirar um fim de semana, para relaxar, para brincar disso, brincar daquilo, jogar isso, jogar aquilo, uma palavrinha que é uma miséria de nada. E alguma coisa emocionalista e não acontece nada de verdadeira edificação. Isso não edifica em nada. O nosso único retiro espiritual, sabe qual foi? Foi Deus nos retirar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o nosso retiro espiritual para sempre. E nesse retiro espiritual somos firmados na palavra, edificados na palavra, ensinados na palavra, formados na palavra, forjados na palavra de Deus, para ser verdadeiros filhos, verdadeiras filhas de Deus. Aleluia. Ao Senhor toda a glória.